estudo do comportamento animal é de enorme importância para eles e para nós, é claro também. É como aprender a viver em sociedade. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Ana Paula Nunes Tavares, que é bióloga e adestradora. Bem-vinda, Ana. Obrigada. Diga uma coisa, vamos começar explicando a diferença entre comportamento animal e adestramento. São duas coisas distintas, né? Certo. Quando a gente fala sobre comportamento, nós estamos falando de todos os seres vivos, né? O comportamento, ele é inerente à sua movimentação e reação diante dos estímulos do ambiente. Hoje, você tem, dentro do que se fala da definição do que é adestramento, a profissão do adestramento, ela passa por uma formulação hoje que muitas vezes a grande maioria da sociedade não sabe o que é, né? O objetivo principal do que é adestramento é introduzir algum animal na sociedade civil. A gente precisa entender que os animais, eles são seres naturais, eles são seres teoricamente selvagens. Então, a gente vai pegar um animal e introduzir ele na sociedade civil, visando qualidade de vida, certo? Quando a gente fala de adestramento, a gente precisa entender que o principal objetivo do adestramento é trazer qualidade de vida neste processo, né? Então, faça uma distinção entre uma e outra coisa, porque o adestramento é a manipulação do comportamento. A gente precisa de adestramento para poder fazer com que este animal que não fala português, que não compreende o mundo, que não subjetiva, que não abstrai, consiga de alguma forma viver numa sociedade civil, né? E a gente não está falando só sobre cães, porque o adestramento ele é proveniente aí da doma dos cavalos, por exemplo, da introdução de animais em contextos de vivência humana, e trazer esse animal dentro de um convívio, no convívio social, no convívio dos seres humanos. Então, o adestramento é a modelagem do comportamento animal. Então, no caso, o comportamento dos animais, aí eu vou citar mais os domésticos, cães e gatos, que a gente é mais comum tem relação com o ambiente que ele vive ou com os donos, no caso, tutores? Loriane, tem total relação, né? Se a gente for colocar aí com uma visão de quem está olhando fora da ilha, vamos entender que a nossa sociedade ela vem passando por uma transformação de mentalidade rápida, né? Sim. A gente vive aqui há 30, 40 anos, né? Nós. Quando nós éramos crianças, os nossos cães, os nossos pets, levando em consideração do Brasil, porque o Brasil tem muito mais cachorro do que gato e outros animais, diferentemente de outros países, eles dormiam no quintal, né? Os animais, os nossos pets, eles eram animais de quintal. Quiçá eles viam um veterinário uma vez na vida, comiam resto de comida. Eles nem eram chamados de estimação, animais de estimação, e nem eram considerados os famosos pets. Ele era o cachorro. Era o cachorro. Né? Ele tinha, teoricamente, uma funcionalidade, que era cuidar da casa ou comer o resto da comida, né? Então, a gente trouxe nesse processo uma mudança de dinâmica que hoje o cachorro ele dorme dentro de casa. Quiçá, às vezes, na cama do proprietário, né? Ele é um animal que a gente chama isso de família multiespécie. Ele foi introduzido na nossa vivência, no nosso cotidiano, com um caráter mais afetivo, né? Isso se tornou, para o mercado também, uma coisa extremamente interessante, porque hoje o mercado pet, ele movimenta, hoje é o segundo mercado que mais movimenta dinheiro aí para o comércio varejista, enfim. A gente consegue, diante dessa dinâmica, entender que, como os cães eles aumentaram esse nível de proximidade com o ser humano, essa influência que o ser humano, essa interferência que o ser humano teve em relação à condução do seu comportamento, ela foi fundamental para a gente entender hoje os problemas de comportamento que esses animais têm, né? Os animais, eles possuem, sim, uma influência genética, afinal de contas, eles são animais, mas eles também têm essa questão da influência ambiental, que ela é muito maior. Porque a influência genética, ela é única. A influência ambiental, ela acontece no decorrer da vida de todo o animal. É muito comum você ouvir que o cachorro é a cara do dono. Uhum.
Existe um fundo de verdade nesse processo, né? A gente não pode dizer que isso é completamente correto, porque senão as pessoas elas vão começar a olhar para o cachorro e criar questões existenciais, né? Mas desde o momento em que você procura um animal, num contexto geral, existem algumas necessidades que você procura ali, naquele processo da adoção ou da compra. De início, toda essa interação, ela é voltada por uma necessidade afetiva de ambos os lados. Você não pega um animal ou adota ou compra um animal pura e simplesmente porque aquele animal precisa mais, porque você também tem essa necessidade, salvo raríssimas exceções. Uma vez que você tem essa necessidade, essa modulação, ela acaba partindo do pressuposto daquilo que você quer para o animal. Existe uma frase no adestramento que ela é muito real e que é uma coisa que a gente usa muito para poder desconstruir a visão que as pessoas têm em relação ao cão, é que o cão ele não age, ele reage. Como ele não tem a capacidade do raciocinar, do organizar ideias ou de ter noção de passado, presente e futuro, ele acaba reagindo aos estímulos do ambiente, porque a ação ela exige a capacidade de raciocínio, então ele acaba reagindo aos estímulos do ambiente. E é difícil para as pessoas conseguirem compreender isso, porque é muito cômodo elas enxergarem uma certa pessoalidade no animal, né? Ainda mais agora que ele está mais dentro de casa, ele supre carências. A gente está lidando com uma sociedade cada vez mais solitária, né? Cada vez mais voltada para redes sociais e tendo amigos muito virtuais. E o cachorro está sempre ali. Menos convívio com pessoas, inclusive os próprios estabelecimentos comerciais estão abrindo espaços para pets. Então você já está pegando o seu pet, ele, o seu melhor amigo, vai com você para bares, restaurantes, enfim. É uma tendência, né, Lorena? É uma tendência que a sociedade ela introduz a cada dia mais as coisas dos pets na vida social, né? Não só nos estabelecimentos comerciais, mas em outros âmbitos também. Hoje, dentro do adestramento, você consegue explorar uma gama de serviços que, para mim, às vezes, eu não conseguia mensurar. Eu fui a um congresso agora em dezembro e encontrei uma amiga minha lá, e ela é médica, e ela estava falando de um projeto, e o projeto consistia em o médico pediatra, ao invés dele fazer as consultas na clínica, ele iria na casa da pessoa. Ao ir na casa da pessoa, hoje, grande parte dos lares possuem um pet. E é uma problemática muito recorrente de que uma casa que recebe uma criança, o pet acaba se tornando um problema, porque como ele não tem a capacidade de entender o que está acontecendo, você não consegue fazer essa adaptação de uma forma que você não consiga entender o que é o cachorro, como ele reage à situação. Então, qual que era a questão do projeto dela? Era ela entender até que ponto ela conseguiria ajudar aquela família como sendo médica pediatra, no sentido da introdução do convívio familiar. E naquele momento eu falei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Isso entre várias outras coisas. Eu dei palestra semana retrasada para leituristas de registro, porque são pessoas que lidam com cães de rua. Não conseguem lidar com situações de agressividade de cachorros que ficam soltos. E à medida que o tempo passa, você vai percebendo assim, que há uma necessidade da sociedade de entender o animal. Eu quero pegar duas deixas aí que você falou. Uma de o animal, ele é irracional? Irracional? Eu quero que você me responda isso. E assim, se existe diferença... aí eu não sei se é comportamento de raças, entendeu? Porque a gente fala assim, eu vou pegar, comprar, adotar determinado cão porque eu quero para determinada função, ou para companhia, ou para segurança, ou para esse tipo de coisa. Então, existem essas diferenças? Vamos lá. Atendo-se à questão da primeira pergunta. Quando a gente fala sobre irracionalidade, precisamos nos remeter a processos fisiológicos e neuroanatômicos, certo? Então, eu não quero ser cancelada quando eu falo assim que o cachorro ele não é inteligente, porque há primeiro uma definição do que é inteligência. A gente não precisa chamar o cachorro de burro,
Porque a definição entre o que é inteligente e o que é ser burro, ela é uma definição social humana, né? Ela é uma definição onde nós encontramos algum ser humano cujo qual ele tem a possibilidade de desenvolver alguma coisa ou de não desenvolver aquela mesma coisa. Então eu olho para aquele ser humano e falo assim, nossa, ele é burro, né? Com o desculpa o jargão, porque ele é incapaz de resolver aquela coisa que teoricamente para mim seria muito simples, fácil, por questão de parâmetro. O que acontece? Os cães não possuem estruturas neuroanatômicas que os permitam resolver determinados tipos de situação. Os cães, eles não produzem uma música, eles não fazem um poema, eles não conseguem resolver problemas complexos. Por quê? Porque existem estruturas neuroanatômicas que os cães não possuem. Então, não sou eu que estou dizendo que o cão não tem a capacidade intelectual. É uma questão fisiológica. Entendi. Existem várias situações, inúmeras, a gente poderia passar dias aqui falando, cujas quais você vai falar assim, mas o meu cachorro, ele é inteligente. Por quê? Porque ele faz alguma coisa que eu, pessoalmente, analogizando ao comportamento humano, julgaria aquilo como inteligência, porque eu olho para um ser humano e eu falo assim, nossa, ele tem a sagacidade de entender aquilo. Quando, na verdade, existem 2 pontos aqui. Aquele comportamento, ele é uma resposta reflexa de várias outras situações anteriores, porque o cachorro, ele entende o mundo por meio de associação. Estímulo-resposta, acerto e desacerto. Ele mantém o comportamento que ele tem sucesso. Então, quando você olha para alguma coisa e fala assim, nossa, como ele é inteligente, mas na verdade aquilo é um processo que já vem acontecendo por associações, né? Não vou citar nada muito particular, mas a gente poderia falar de várias situações aqui. O cachorro, ele não tem senso de moralidade. Você encontra cães cruzando no meio da rua. Uhum. Ele não tem senso de legalidade. Então, para ele, tudo que é certo e errado é aquilo que você coloca para ele. Ele pode pular um muro e roubar uma carne, enfim. Ele não tem esse senso da civilidade. Justo aí o adestramento entra nesse sentido. Ele não tem senso de abstração, ele não tem senso de subjetivação. A memória dele funciona de uma forma diferente da nossa. Esse conjunto de propriedades que nos favorece no sentido de falar que você é ou não inteligente, que você tem a possibilidade de ter um QI que te infira inteligência para desenvolver uma habilidade, a gente chama nos cães, no sentido de aprendizagem dentro de um contexto mais limitado, a gente chama isso de sensibilidade. Então, aí a gente precisaria explicar que existem alguns tipos de sensibilidade, mas, por exemplo, você pega alguns cães que têm uma sensibilidade emocional e física maior, são cães que individualmente, não estou falando de raças, individualmente têm uma capacidade de aprendizagem maior. Essa aprendizagem não está relacionada a uma inteligência, mas a uma possibilidade de absorver estímulos do ambiente com maior facilidade. Por exemplo, agora eu vou entrar no âmbito das raças, mas isso não é uma generalização, uma questão de exemplificação. É mais difícil você conseguir ensinar um bulldog, porque ele é menos sensível, ele é um cachorro mais duro fisicamente, geralmente, emocionalmente falando, ele já é mais duro também, do que um pastor. Por quê? Porque o pastor... Existe uma prevalência genética de que o pastor, num contexto geral, tenha mais sensibilidade ao aprendizado. Não à toa que ele é utilizado como cães de polícia. Mas isso não é uma inteligência, isso é apenas uma habilidade cujo qual a gente chama de sensibilidade. Essa sensibilidade voltada para esse trabalho não é a mesma sensibilidade que eu encontro, por exemplo, nos retrievers, que são voltados cães de assistência. São características dos animais. São características diferentes. Um cachorro bulldog, por exemplo, ele tem uma sensibilidade diferente que eu posso empregar ele em outro trabalho social. Por isso que, de repente, é interessante para qual fim você quer um cachorro, você escolher determinada raça? Justo. A raça, ela vai me ajudar na prevalência, né? Não quer dizer que esse cachorro vai vir pronto para mim. Tanto é que para você fazer um cão de assistência, por exemplo, ou um cão da polícia, você demora, às vezes, 6, 7 anos, variando do indivíduo e variando daquilo que você está procurando. Tá, eu vou entrar num assunto agora um pouquinho mais delicado, mas eu não posso deixar de conversar com você, até porque nos últimos tempos a gente tem visto alguns casos, não foi um, não foram 2, de animais, ataque de cães
a outros cães ou pessoas. Como é que se explica isso? Você consegue, de uma maneira generalizada, colocar esse tipo de situação para a gente? Essa pergunta ela é ótima porque eu vou puxar um gancho da pergunta anterior. Como nós, seres humanos, estamos possivelmente negligenciando o sentido da inteligência quando a gente fala de animais, o grande problema quando a gente entende inteligência, a gente fala que algum animal ele é inteligente o suficiente para entender o mundo como a gente, ser humano, entende, é imputar a eles uma determinada responsabilidade que eles não possuem. Essa responsabilidade infere numa culpabilidade pelos seus próprios atos. Os acidentes com cães, eles estão, na imensa maioria das vezes, relacionados a um manejo inadequado. Desde eu não compreender o que é um cachorro, né? Eu olhar para ele e achar que ele sabe o que ele está fazendo, que ele sabe que ele não pode sair do portão, que ele sabe que ele não pode atacar outro cachorro, né? Por quê? Porque ele é um cachorro inteligente e eu acredito nisso. Até aí o duvidar de situações enquanto o instinto que ele tem, né? Eu olhar para um cão e achar que essa construção de ideias que não existe é algo que ele precisa processar para viver em sociedade é extremamente insano da nossa parte, né? Como várias outras coisas, isso parte do pressuposto da falta de interesse em conhecer o que é um animal. Como eu falei para você, a gente pegou o cachorro, nós introduzimos ele primeiro no convívio social, agora a gente introduziu ele nas cidades e dentro das casas. À medida que eu introduzo esse animal dentro das casas, eu entro com um processo de humanização, porque a humanização ela não é algo que a gente deveria procurar. Não há problema nenhum em você amar o seu bicho, desde que você saiba que as necessidades dele e as limitações dele são diferentes. São diferentes das minhas, né? Mas eu imputar a ele uma responsabilização que não lhe cabe. Porque aí eu eximo a minha responsabilidade de educá-lo enquanto animal irracional. E aí isso se desenvolve de forma mais externa nos acidentes, não só dentro das casas, mas fora das casas também. Dentro das casas, geralmente com pessoas, fora das casas, geralmente com outros animais. Eu acabo entendendo que aquele animal ele não precisa ser educado para viver em sociedade. Ele não precisa de um comandinho de fica, por exemplo, quando eu quero abrir o meu portão. Ele não precisa de limitação, porque quando você... dentro do processo de adestramento visando a qualidade de vida do animal, a gente precisa compreender que, como ele não fala português, eu preciso estabelecer uma via de comunicação. A gente acha que o cachorro entende o que a gente está falando. Na verdade, ele faz mera analogia com situações que já aconteceram e que para ele deram certo. Não há problema você falar com o cachorro, desde que você saiba que ele não está entendendo, né? E aí, nesse processo de adestramento, uma das coisas que precisa se trabalhar é esse vínculo de comunicação entre proprietário e cão. A gente precisa entender que ele, naquele momento, ele tem mecanismo, ele tem repertório comportamental para ele entender o que pode e o que não pode fazer. Então, o que ele não pode fazer quando ele está passeando? Pular nas outras pessoas, partir para cima de outros cães. E tudo isso a gente trabalha dentro do adestramento, né? Você não consegue conversar com um cão e falar assim, olha, você não pode fazer isso. É um processo educativo completamente diferente, né? A gente analogiza aí a capacidade de um cachorro aprender e associar as coisas do mundo a uma criança de 0 a 2 anos, por exemplo. A criança de 0 a 2 anos, você não pergunta para ela o que ela quer fazer. Você induz ela ao comportamento certo. Né? Você não pergunta a ela, olha, você quer ficar aí no cercadinho? Porque se ela sair do cercadinho, ela vai puxar as coisas, ela pode até se matar. Então, o que você faz? Você coloca ela no cercadinho porque você, pessoa racional, pessoa que entende do mundo, sabe que ao colocá-la naquele ambiente limitado, aquilo vai ser bom para ela. E ela não entende isso, mas você vai condicionar o comportamento dela. Ao condicionar o comportamento dela, com o passar do tempo, ela vai refletindo. Mais de 0 a 2 anos, aquilo é um comportamento irracional. E o cachorro, ele é condicionado.
Ele é condicionado a gostar das coisas. O adestramento, ele trabalha na via do cachorro gostar de fazer as coisas. Entendi. Peguei para mim, viu? Várias dicas aí. Achei meio pessoal. Eu queria agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada. Fica à vontade. Considerações finais, recomendação aí para quem é dono de pet ou tem algum probleminha com pet para a gente encerrar, por favor. Primeiro, agradecer a oportunidade, né? A gente precisa levar essa educação ambiental para as pessoas. É uma coisa que a parte mais importante, complicada, que demanda maior energia para nós hoje é essa desconstrução. Nós estamos lidando com um mundo onde as pessoas estão projetando as suas carências nos animais e isso não é legal para eles, né? É irracional, não tem intencionalidade, a gente sabe disso, mas é importante que a gente não esqueça que o animal é um bicho. Sabe aquele bicho que você vai no zoológico e fala assim, nossa, ele é selvagem, por quê? Porque ele lambe o furiquinho de outro animal, porque ele come cocô. Isso é uma coisa de bicho. Porque ele cava, porque isso é um comportamento animal, né? A gente não pode esquecer que eles têm essa necessidade. Um animal que ele tá na rua, para você se comunicar com um ser humano, você precisa olhar no olho dele, conversar e gestuar. O animal, não. Ele precisa primeiro cheirar um ao outro nas suas regiões íntimas, porque a captação de informação deles não é a mesma da nossa. Se eu vou suprimir essa forma de comunicação dele com o mundo, é como se eu pegasse, um exemplo, você, e colocasse em um outro mundo de alienígena e dissesse, olha, você vai ter que ser feliz assim e você vai ter que aprender a se comunicar quando você não tem aparato anatômico, fisiológico para isso. Você vai conseguir ser feliz assim? Não tem como. Então, se a gente está entendendo o animal como uma necessidade de ser feliz e de dizer que amamos ele, a gente precisa começar a desconstruir, antes que seja tarde, né, esse processo de humanização que a gente acaba tendo até não intencionalmente, por N motivos, para que a gente possa realmente dizer que eles são felizes em sociedade. Certo, o negócio é viver todo mundo bem, né? Se entendendo, né? Se é o objetivo, a gente está aqui para isso. Tá certo. Ana Paula Nunes Tavares, bióloga e adestradora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E este foi o Repórter MT. Até a próxima.